são importantes aí, tanto na hora que a gente estiver falando de exponencial, equações exponenciais, quando a gente estiver falando, aí já iniciou a gravação, quando a gente estiver falando também de logaritmo, né, ou estiver falando das exponenciais e das equações exponenciais, tá? Então, pode aparecer tanto as potências, né, conforme eu tinha falado antes, com as propriedades, e aqui também as raízes com as propriedades, né? Então, eu falo, ó, se A pertence a R e N pertence a N, chama-se raiz enésima de A, o número x, tal que x elevado a N é igual a A, ou seja, se eu tenho aqui que raiz de índice N de A é igual a x, então, se eu elevar o x a n, eu terei o radicando, chamado radicando, né? Onde n é o índice da raiz, né? Então, quando eu quero me referir a esse númerozinho que está aqui fora da raiz, aqui em cima, aliás, em cima da raiz, né? Eu vou dizer que se tiver o 2, é raiz quadrada, que no geral a gente não coloca o 2, né? Mas a raiz quadrada, o índice é 2. Raiz cúbica, então eu vou colocar um 3 aqui em cima da raiz, né? No lugar do Vzinho, onde está o N aí, tá? Então, ó, N é o índice da raiz, que pode ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. E A é o radicando, né? O radicando é aquele número que está dentro da raiz. E esse símbolo aqui, né? Que parece que ele acabou surgindo a partir do R, né? Ficou esse símbolozinho aqui, tá? Que a gente chama de radical, tá? Então, o R, que seria o R, né? Com a perninha prolongada aí, vindo exatamente do termo radical, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a raiz quadrada, né? Eu posso aqui aplicar uma propriedade, depois nós vamos ver que aparece essa propriedade ali. Eu divido aqui por 2 e divido ali por 2. A hora que eu divido aqui o índice por 2, eu ficaria com o índice 1. Não existe raiz de índice 1, a raiz desaparece. Só que eu tenho que dividir o número que está lá dentro também, né? Está no expoente. Então, eu divido o índice aí do radical e divido o expoente do radicando pelo mesmo número, no caso 2, né? E aí, qualquer raiz quadrada, ela seria o radicando elevado a meio, né? Elevado a meio porque eu divido por 2, né? Aí tem a condição de existência, né? Dentro dos reais, quando a gente estudou lá, vocês devem estar lembrados, ano passado viu alguma coisa de números complexos, né? Então, os números complexos, existe a raiz de número negativo, né? Que é a raiz quadrada de -1, né? Agora, aqui não, né? Nós estamos falando dos reais, quando o n é par, né? O A pertence aos reais positivos. Se n é ímpar, né? O A também pertence aos reais, né? Porque o ímpar eu posso ter raiz cúbica. No caso da raiz cúbica, eu posso ter, inclusive, de um número negativo, né? Agora, já da raiz quadrada, não, né? A raiz quadrada, ela não, de um número negativo, por isso que usa aqui, ó, o R, né? O R positivo, né? O chamado reais não negativo, né? Porque eu só posso trabalhar com os números positivos aqui, né? Quando eu tiver a raiz quadrada e caso eu tenha um radicando negativo, ela não existe. Agora, se o índice é ímpar, né, raiz cúbica, raiz quinta, aí eu posso ter um radicando negativo. Vamos ver um próximo aqui, as propriedades das raízes aqui, né? Então, olha lá, o A pertencente aos reais não negativo, que é o R+, né? E o B pertencente também ao R+, o M pertencente a Z e o N pertencente aos naturais não nulo, né? E P pertencente também aos naturais. Então, são válidas as seguintes propriedades, né?
quando eu tenho aqui, né, uma raiz de um índice n, entre parênteses aqui, elevado a m, esse m aqui pode vir aqui para dentro da raiz, tá? Aqui tem uma situação, né, que pode ser, né, daqui para cá, como pode ser daqui para cá também, né? Ou seja, eu posso tanto dividir ou multiplicar, né, o índice, o expoente por um mesmo número que não se altera, né? Então, se eu tiver aqui, ó, se eu multiplicar aqui por P e aqui por P, eu vou ter a raiz de índice P vezes N é igual a A elevado a P vezes M, que é igual a raiz de N, de índice N de A a M. Aqui também, olha, quando eu tenho o mesmo índice de raiz, o produto de duas raízes de mesmo índice, não vale isso quando os índices são diferentes, né? Mas quando os índices são iguais, né? Eu posso colocar dentro de uma única raiz, né? Porque aqui eu tenho um produto de duas raízes, se os índices são iguais, então mantém o mesmo índice e faz o radicando aqui, né? Ao invés de eu ter o produto das raízes, eu tenho o produto aqui dos radicando, né? Aqui também, olha, se eu tenho essa raiz, né, o índice n de A, a raiz índice n de B, eu posso colocar as duas A sobre B, tá? Eu lembro que uma dessas propriedades, por exemplo, você pode ter assim, ó, raiz quadrada, deixa eu ver se eu lembro um exemplo assim, raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 2, né? Porque também os dois são números racionais, né? Se eu tiver assim, ó, no lugar do A, 2, 8, né? E no lugar do B, 2, eu teria um problema aí, porque a raiz quadrada de 8 vai dar um número irracional, né? É uma raiz não exata. E a raiz de 2 também, é 1,41, 42 e assim por diante. Agora, se eu uso essa propriedade, eu passaria a ter o quê? A raiz de 8 sobre 2, né? Então, raiz de 8 sobre 2 é 4, né? 8 dividido por 2, 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, quer dizer, é uma propriedade que me permite chegar a um resultado inteiro, né? Aplicando essa propriedade. É lógico que se eu usar uma calculadora, por exemplo, na hora que eu fizer calcular a raiz de 8, né? Que deve dar, não sei bem, eu vou deixar aí com 4 números, né? A raiz de 8, ela seria 2,8284. E a raiz de 2, né? Vamos pôr aqui de novo para raiz de 2, ela seria 1,4142, tá? Então, se eu pensar nessa divisão, né, com 4 números, né? Então, se eu pegar 2,8284 dividido por 1,4142, o resultado vai dar 2, tá? E talvez se a gente fizesse aí com 9 números, né? Porque como é irracional, é uma dízima não periódica, né? Mas mesmo fazendo aí, vai dar ou um número muito próximo de 2 ou igual a 2, tá? E a gente usando a propriedade aí chega ao 2, né? Então é interessante isso aqui. Agora, ó, quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, ou seja, raiz de índice n, e dentro da raiz, a raiz de índice m de A, eu vou ter o produto, né, aqui das raízes. Então, digamos que eu teria aqui raiz quadrada, aqui raiz cúbica de um número qualquer. Eu passaria a ter raiz de índice 6, né, que é o produto dos índices. Raiz de índice 6, se aqui fosse 8, então raiz de índice 6 de 8,
tá? Essa outra aqui, né? Eu acho que aqui faltou alguma coisinha, né? Ah, não. É que os índices são iguais, isso. O índice é igual ao expoente. Então, se eu divido aqui por N e aqui por N, vai desaparecer a raiz e vai dar A. Ou seja, se o índice aqui, né, o expoente são iguais, o resultado é igual ao radicando, tá? E aí, aqui na frente, tem alguns exemplos, né? A raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso é igual a 3, né? Então, o índice, esse 2 está dentro da raiz, viu? Ele ficou até parece como se estivesse fora, mas ele estaria dentro da raiz. Aqui eu tenho um produto, né, de duas raízes, seria igual ao produto de uma única raiz aqui, né? Raiz quadrada de 4 vezes 9, né? Então, no lugar do produto das raízes, seria o produto de 4 e 9. Se a gente verificar, né, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, né? A raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, 2 vezes 3, 6. E aqui eu teria 36, né? A raiz quadrada de 36 é 6, tá? Aqui é aquela situação que eu falei, né? Por exemplo, é lógico que essa raiz é exata, essa também é exata, mas a gente podia ter aquele exemplo que eu falei, né? A raiz de 8 e a raiz de 2, né? Então, na hora que você coloca aqui, você acaba encontrando 4 e a raiz de 4 é 2, né? Aqui, então, olha, eu coloquei dentro de uma mesma raiz, né? Se eu tinha uma divisão de duas raízes, então ficou dentro de uma mesma raiz. E aí, lógico, aí eu posso extrair a raiz de 4, que é 2, a raiz de 9, que é 3, tá? Aqui está mostrando o seguinte, né? Se eu multiplico aqui por 3 e lá por 3, eu não altero, eu tenho uma raiz equivalente aqui, tá? Bom, esse é o último aqui. Bom, aqui eu fiz questão de pôr Bom, esse primeiro aqui, né? Eu resolvi aqui embaixo, ó. Qual a metade de 2 elevado a 22, né? Parece um problema complicado pra caramba, né? Mas, olha, isso aqui é só aplicar a propriedade de potência, né? Dividir por 2, eu teria isso aqui, né? 2 é 22 dividido por 2, que é a metade, né? Dividir por 2. O que eu faço? Eu conservo o expoente, conservo a base, né? E subtrai os expoentes. Então, ficaria 2 a 21. Se alguém aí com calculadora científica quiser fazer essa experiência, né? Calcular o 2 a 22 e depois dividir esse resultado por 2, vocês vão ver que vai corresponder a 2 e 21, tá? Bom, esse 2 aqui, eu fiz questão porque há alguma situação que engana, né? A existência do parênteses, ele tem um significado, e a não existência tem outro, tá? Depois eu vou tentar explicar. Esse é um tipo de questão que às vezes muita gente erra, né? Uma questão simples, mas veja bem, ó, eu tenho aqui um número negativo elevado a um expoente que é par, né? O zero é par. Então, qualquer número negativo que esteja aqui entre parênteses, elevado a um expoente par, seja 0, 2, 4, 6 e assim por diante, o resultado é positivo. Então, esse primeiro aqui seria 1, né? O menos 4 elevado a 0 é igual a 1. Se não tivesse o parênteses, seria menos 1. Ou se tivesse o parênteses e o menos de fora, também seria menos 1. Tá? Então, prestar muita atenção nessas questões. Esse número decimal, não importa o tamanho, pode ser 1.000, 10.000, um número decimal, um número fracionário ou não, elevado a 0 é 1. Tá? Então, aqui é 1 mesmo, um positivo. E esse último aqui, se tivesse um parêntese, né, menos 8 elevado a 0, seria um positivo, né? Como não tem, olha, eu tenho que pensar o quê? O 8 elevado a 0 é 1, só que esse resultado tem que ser negativo, tá? Então, portanto, menos 1. Então, ó, a sequência aqui dessas três potências,
o resultado seria 1, 1 e menos 1. Aonde tem 1, 1 e menos 1? Só no item B, tá? Então, você vê que às vezes muito aluno aí, se for chutar ou não lembrar desses pequenos detalhes, aí pode errar muito uma questão desse tipo, tá? Você vê que às vezes o vestibular também tem algumas pegadinhas, né? E que se a gente ler com atenção e prestar atenção, dá para a gente sair tranquilo, viu? Bom, tá, era o que eu tinha que falar para vocês hoje. Eu vou passar depois aí os slides aí pelo WhatsApp. Depois eu vou passar alguns exercícios aí para vocês, né? Muitos aí envolvendo as potências, os resultados negativos, o negativo dentro do parênteses, o negativo fora do parênteses, né? Às vezes o expoente par, expoente ímpar e tal, com parênteses, sem parênteses, prestar atenção nisso aí na hora de responder, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação sobre os exercícios, sobre o que eu falei? Eu vou parar a gravação, né? Mas